Boa tarde. Meu nome é Anadélia Marchini. Sou aluna do Prof. Letras pela UEMP, campus de Cornélio Procópio. Estou aqui para apresentar para vocês o trabalho que está sendo desenvolvido dentro da dissertação e vai ser defendida até março de 2021. O trabalho que vou apresentar aqui para vocês agora é o modelo didático do gênero em entrevista jornalística. A minha orientadora, a professora doutora Eliane Segatti Rios, registro. Introdução. A proposta de elaboração do modelo didático teve como objetivo a sua utilização como instrumento para determinar os elementos ensináveis do gênero em entrevista jornalística para o ensino de língua portuguesa no sexto ano, através da análise de exemplares desse gênero a partir do interacionismo sociodiscursivo. A pesquisa ancora-se na Base Nacional Comum Curricular, nos estudos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo e nos estudos sobre o gênero e entrevista, a partir desses autores, Medina, Zenfelder, Hofnagel, Schneewille e Dawes. Como contribuição nesse estudo, pretende-se oferecer subsídios que possam orientar outros pesquisadores e professores na elaboração de material didático para ensino baseado nos gêneros textuais. O meu objetivo ao fazer o modelo didático foi fazer o levantamento desses elementos ensináveis do gênero para ser utilizado posteriormente na elaboração da sequência didática, que é o meu produto didático para a conclusão do meu trabalho de dissertação, do mestrado. A metodologia. A elaboração do modelo didático iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica para buscar as contribuições dos estudiosos do gênero. Em seguida, para sua adequação ao contexto educacional da pesquisa, começamos a especificar as dimensões ensináveis do gênero para o processo de intervenção, a partir de um corpus de 5 entrevistas que podem ser utilizadas no contexto de ensino, através do seu uso na elaboração de dispositivos didáticos, como, por exemplo, uma sequência didática do gênero. No nosso caso, é efetivamente para essa SD. Essas 5 entrevistas, algumas estão na modalidade escrita e outras na modalidade audiovisual. Todas elas foram selecionadas a partir do meio digital. Realização da análise do corpus conforme o modelo proposto por Bronkhart no contexto de produção e, em seguida, do folheado textual, nas suas 3 subdivisões: infraestrutura textual, plano textual global, tipos de discurso e tipos de sequência, mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos. Selecionamos os elementos mais recorrentes do gênero para sua utilização na construção do material didático. Os resultados e discussão. No quadro 1, eu vou apresentar para vocês os elementos ensináveis do gênero em entrevista obtidos através de todo esse processo, né? Processo de pesquisa bibliográfica, depois posterior, processo de análise do que os especialistas falam sobre esse gênero. Em seguida, a análise do corpus desses 5 textos, 5 entrevistas, modalidade escrita, modalidade audiovisual, para, a partir de todo esse processo, chegar a esse resultado, né? Então, no contexto de produção, foi identificado que as entrevistas jornalísticas têm como objetivo desde informar e entreter, até formar opiniões e posicionamento crítico. O emissor, mídia oral e escrita. No nosso caso aqui, nós selecionamos entrevistas do meio digital, da mídia digital. Destinatário, audiência, espectadores e leitores, né? Por conta de serem escritas e audiovisuais. Os temas, eles foram a partir de... tratam de fatos sobre a vida de uma personalidade do mundo político, cultural e esportivo. Suporte são site, jornal digital, televisivo ou impresso, né? Programas televisivos de entrevista. Plano textual global, indicação de local, nome do entrevistador, nome do entrevistado, nome da sessão.
O entrevistador abre a entrevista com uma introdução sobre o entrevistado. Na forma escrita, a fotografia do entrevistado e citações diretas ou indiretas no título, subtítulo, no corpo da entrevista. O uso do negrito para destacar perguntas e itálico para citações. Características discursivas. Sequência dialogal, perguntas e respostas. Sequência narrativa em situações onde o entrevistado ele faz um relato ou alguma narração de eventos vividos. As personagens na terceira, as perguntas na terceira pessoa são sempre direcionadas ao outro. Em entrevistas orais, o entrevistador pode dar opiniões na primeira pessoa, respostas na primeira pessoa, uso da terceira pessoa em sequência explicativa. Sobre as características linguístico-discursivas, as perguntas podem ser abertas ou fechadas, o tempo verbal presente, passado, há organizadores temporais, citação direta e citação indireta, a linguagem pode ser formal ou coloquial, uso de formas de tratamento você, senhor, presença de comentários editoriais, marcas de oralidade, hesitação, repetição, etc., tom de interação formal, informal, humorístico, irônico. Então, isso tem muito a ver com o público-alvo, o entrevistado. Tudo isso vai dar, diante disso, o entrevistador, né, o jornalista, ele determina o tom dessa, por conta desses fatores, ele determina o tom dessa entrevista, né? Conclusões. Este resumo apresentou o processo de elaboração do modelo didático do gênero entrevista jornalística a partir da engenharia didática do ISD, a fim de oferecer subsídios para orientar outros pesquisadores e professores na elaboração de material didático para o ensino de gêneros textuais na escola. A sua elaboração partiu de uma pesquisa para buscar as contribuições dos estudiosos do gênero entrevista. Em seguida, para sua adequação ao contexto educacional da pesquisa, começamos a especificar as dimensões ensináveis do gênero para o processo de intervenção a partir de um corpus de 5 entrevistas. Analisamos o contexto de produção e, em seguida, as 3 subdivisões da infraestrutura textual. Plano textual global, tipos de discurso e tipos de sequência, mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos. Por fim, selecionamos os elementos mais recorrentes do gênero, tendo em vista contribuir para o planejamento de dispositivos didáticos que permitam aos alunos um maior domínio do gênero entrevista, a mobilizar as capacidades de linguagem nas práticas discursivas de leitura, oralidade e escrita em situações de interações sociais dentro e fora da escola. Aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a todos. Deixo aqui o meu nome, meu e-mail, se alguém quiser maiores informações sobre esse trabalho. Aqui estão as referências utilizadas nesse estudo. E aqui eu encerro a minha apresentação.